Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Estamos de volta e a única figura que ficou bronzeada nesse período foi o Rocha, né, Rocha? Não, eu tô aqui, normal, em Curitiba nem tem sol. Pô, eu pensei que você ia eu levantei a bola para você ser menos sério, para você falar que já nasceu bronzeado, porra. Não, é por isso que eu mantenho essa cor, porque em Curitiba não tem sol. Se eu não tivesse nascido bronzeado, eu tava parecendo um polonês essa hora. Olha, o pessoal está nos aguardando, voltamos de férias, né? Eustáquio, como é que foi? Você descansou bastante sua mente, Luciana? Nada, eu aproveitei essas férias para acabar de escrever meu livro sobre os 200 anos da independência, que eu vou lançar em maio, e aí a gente faz um resumo aqui no Marrada Desconnection. E você, Luciana? Bom, você teve férias antes das férias na Espanha, que aquilo ali não é trabalho, é férias, né? E você voltou de férias e continuou de férias, né? Porque professor universitário, quando vai para fora, ele diz que vai trabalhar, mas é mentira. A mentira completa. Não existe isso de trabalhar lá fora. Não, deixa eu me defender aqui, só um pouquinho. Eu continuei dando a minha carga horária de aula no Brasil e acumulei a minha carga de hora dando aula lá. Eu dupliquei meu trabalho. Rapaz, eu tô morrendo de pena. E aí ainda ficou mais trabalho para janeiro, mas eu descansei também, foi muito bom, obrigada. Ô, Luciana, ali perto de Juiz de Fora, sua terra, tem uma cidade que chama Mar de Espanha, né? Tem. Famosa, Mar de Espanha é famoso. Então, por que chama Mar de Espanha? Eu fiquei curioso, falei assim, será que a Luciana está na Espanha ou está em Mar de Espanha? Vai que eu fui dar uma voltinha em Mar e só falo Espanha, e falo Mar baixinho. Mas não sei a razão do porquê, não. Vou até me informar por que chama Mar de Espanha. Mas conta do seu livro, Eustáquio, o que você... Não, espera aí, antes do Eustáquio falar do livro, vamos falar desse absurdo aí que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Eu estava vendo a estatística de assassinatos no Congo, né? Duas vezes, a do Brasil como um todo, é 2 vezes maior que a do Congo, hein? E a do Rio de Janeiro é 3 vezes maior que a do Congo, né? Então a família resolveu fugir da morte, saindo do Congo e vindo para o Brasil, só que a violência no Brasil é muito maior. Eu não sei se vocês estão acompanhando o caso, né? Eu estou acompanhando por meio de notícias de jornal, entendeu? Notícias de jornal muitas vezes não tem a informação, né, mais importante, a informação melhor. Eu não sei como é que... Vamos juntar aqui as nossas informações e falar disso, pô. Todo mundo que nos acompanha, nós, todo mundo, achamos um absurdo, uma barbárie, etc. Mas, para além disso, vamos analisar a situação. Eu chamaria atenção, Roberto, eu começaria chamando atenção dar uma certa indignação, né? Porque a razão que leva é como se a vida valesse muito pouco, né? Ou seja, a discussão toda começou por 2 dias de salário, 2 dias de trabalho, um valor de 2 dias de trabalho. Mas foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Eu não tenho certeza que tenha sido isso mesmo, hein? O que tem sido noticiado é que isso foi a razão, o pontapé, né? É o que eu tenho visto. Porque o que você tem achado? Não, o dono do quiosque argumentou que não era isso, que ele estava sendo pago em dia. Eu não sei se foi outra coisa. Seguinte, uma vez eu estava na praia, tá, em Ipanema, e aí comecei a conversar com um vendedor, tá? E aí o vendedor me explicou como funcionava lá a situação da praia. Ele diz, olha, eu pago uma caixinha, tem um cara que vem aqui todo dia recolher uma caixinha. Tá? É assim que funciona. Tá? Ele diz, vem recolher uma caixinha, dessa caixinha, dizem para mim, aí o cara vai dizendo o que ele sabe, né? Dizem para mim que tanto vai para tal político. Eu sei o nome do político, não vou falar aqui. Tanto vai para tal político, tanto vai... Então, a praia parece que não tem, mas tem uma organização. Tem um chefe da areia, né? E o que diz lá é que ele foi espancado, um dos caras que espancou, aquilo me chamou a atenção, foi um vendedor de caipirinha. Tá? Então, esse cara paga caixinha para alguém.
Esse vendedor de caipirinha paga a caixinha para alguém. Eu vi no noticiário que ninguém do quiosque espancou o congolês, tá? E que ele foi espancado por quem estava na praia. Então, eu não sei, quer dizer, é esquisito isso aí, né? Eu não sei qual a razão também, não acho que seja relevante. Isso aí é um tipo de ação que mostra o que é o Brasil, entendeu? O Brasil é isso aí, é violento, né? Um país com 3 séculos da escravidão mais violenta, mais absurda. Alguém estava falando aí, se morrer um negro nessas condições nos Estados Unidos, os negros colocam fogo, né, no país. No né? quiosque. Porque... Não, no quiosque, pelo menos, não, né? Não, põe fogo, o pau come lá nos Estados Unidos. Esses dias atrás, um negro americano desmontou um alemão num hotel aí do Rio, porque o alemão casado com uma brasileira foi afrontar ele, porque ele entrou na fila lá, ele era cliente VIP lá do cartão, não sei o quê, do hotel, e tinha preferência. Então ele chegou, passou direto e foi lá no guichê, mas como ele era preto, a mulher resolveu rodar uma baiana lá e tal, e na hora que a coisa descambou para o lado do racismo, ele deu uma pancada na fuça do alemão, e o alemão desmaiou, né, porque americano reage ao racismo dessa forma, né, de forma violenta, eles sempre reagiram. Né, inclusive, durante a escravidão, você tem histórias de reação, de violência. Né, a escravidão americana terminou com uma guerra civil, né, e no Brasil, não. No Brasil, os caras foram pondo um pouco de negro na cozinha, um pouco, os filhos botavam lá no chão da sala, e uns negros faziam um acordo com o dono da Casa Grande, e o resto era no cacete, na pancada. Né? E todos os movimentos de tentativa de mexer nisso no Brasil foram massacrados duramente. Né? E aí depois a escravidão no Brasil acabou na bondade da princesa Isabel. E aí isso se arrasta, isso está no DNA brasileiro. Então tem o tal do Capitão do Mato, que era o cara que era usado para aplacar qualquer tipo de insatisfação entre os negros, e o aplacar era no porrete, no pau. Né? Isso depois se vai para as delegacias de polícia no interior. Né? Você pega a história da Coluna Prestes, quando eles chegavam em uns municípios pequenos, a primeira providência que eles tomavam ia na delegacia ver quem estava preso, né, e como é que estavam as condições, e soltavam a negrada lá que estava sendo tratada no cacete pelo Capitão do Mato, que era escalado. Então é o seguinte, quando você vê um preto fazendo o que eles fizeram com esse congolês, com esse preto, certo? É isso, certo? Isso está no DNA do Brasil. Eustáquio, parece que uma das pessoas que espancou lá teria dito na hora do espancamento: porra, no Brasil já tem muito preto, você veio de lá, você tinha que ter ficado no Congo. Parece que falou um negócio desse, pô. Eu não vi, mas eu concordo com o Rocha que isso está do DNA no Brasil, né? Esses 350 anos de escravidão e de desigualdade, né? Porque a escravidão tem um lado racial e tem um lado social, né? E de desvalorização do trabalho, né? É triste isso, quer dizer, todos os países que passaram a escravidão, você tem um problema, uma dificuldade de defender o trabalho como ética do trabalho. Manual, né? O trabalho manual, tá? Isso está em Alex É. Tocqueville. O trabalho intelectual, não, porque não foi feito por escravo, mas o trabalho manual é muito difícil ser defendido. Exatamente. Então, você junta esse passado aí, né, de 350 anos, e chamando a atenção o seguinte, que a independência do Brasil, feita 200 anos atrás, ela não acabou com a escravidão, né? A escravidão continuou mais 70 anos, né, depois da independência do Brasil. Então, ela prosseguiu. Quer dizer, não é só o Brasil colonial, é o Brasil também imperial, né, que continuou com a escravidão. Apesar da princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea no finalzinho lá do Império, né, é isso que falou, você terminou com a escravidão, mas não incorporou, né, essa população no mercado de trabalho, na sociedade, na educação,
nessas questões todas. Então, isso permanece até hoje. Então, eu acho que esse caso aí essa é uma mistura disso tudo. É uma mistura de questões sociais, questões raciais, questão de ética de trabalho, né? Mistura tudo isso aí num caldo, né? E acontece esse tipo de coisa. Agora você veja, essa semana teve outro episódio que alguém da aeronáutica, um oficial da aeronáutica, matou um negro. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele matou o negro achando que era bandido. Assim, por que ele se enganou? Matou um vizinho, né? Era um vizinho de condomínio, um condomínio em São Gonçalo. Isso, no Brasil é o seguinte, no Brasil, preto, parado é suspeito e correndo é ladrão. Então, essa é a regra, entendeu? Que tem no Brasil. Isso aí está incrustado no DNA do Brasil, porque quando vem a República, ela, ao invés de vir ser republicana, ela veio para fazer eugenia, certo? Então, eu estou aqui em Curitiba, mas se você for em Florianópolis, em Porto Alegre ou em São Paulo, né, você vai achar uma população branca que se acha europeia, acha que o Brasil foi feito por europeus, foi construído por europeus, um país que fica a vida toda de frente para a Europa e ignora a América Latina, e a África, ela finge que não existe. Né? Então, aí, quando o governo Lula vai em direção à África, abraça a África, começa a criar relações com a África, o que essa gente escrota fala aqui? Certo? O que você ouve deles? Certo? A condenação, que o governo do PT está financiando coisa na África. Certo? Então, assim, como eles não se acham, certo, na condição de ter que reparar alguma coisa pela violência que a coroa europeia praticou contra os africanos no Brasil, como eles não têm compromisso nenhum com isso, eles acham que eles não têm nada a ver com isso, né? Eles se sentem no direito de falar que o Brasil é um país feito por europeus e que as relações têm que ser com a Europa e tal. Então, assim, isso é uma piada. O DNA do Brasil isso é uma doença, uma patologia que está aí, a gente não consegue curar, certo? E a gente vai tendo que viver com isso. Não é o primeiro episódio, todo assim, passa mês, entra mês, acontece alguma coisa com preto no Rio de Janeiro, né, onde acontece mais, mas acontece nos outros lugares também, entendeu? Então, qualquer preto bem-sucedido, engenheiro, arquiteto, médico, desembargador, que tirar a gravata, o paletó e a gravata, botar uma camiseta e for andar na rua, se não tomar cuidado, vai ser discriminado, a polícia mete ele no muro. Entendeu? Porque negro, para não ser discriminado no Brasil, tem que ser doutor. E paletó e gravata. Aí não, aí a negada respeita, porque o cara tem grana. Agora, o pobre, se juntar as duas coisas, velho, pobreza e pele preta, o cara tá morto. Tem uma coisa que é interessante aí nisso, né? Por que o Rocha coloca, por que não tem esse conflito, né? Por que as pessoas não vão queimar, fazer protesto? Eu me lembro uma vez, eu não sou especialista em raça, nunca estudei raça, mas uma vez eu me lembro de ter participado só ouvindo, né, um seminário sobre exatamente essa questão racial e entre Canadá, Estados Unidos e Brasil. E eu me lembro que o Brasil era considerado por parte dos pesquisadores como um caso de sucesso de miscigenação, justamente porque houve, né, esse processo aqui no Brasil, ou seja, não houve uma separação em termos de casamento, de mistura de raça, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos e também no Canadá. Eu acho que esses processos, essa miscigenação, esse processo fez com que alguma coisa, o que um pouco o Rocha estava falando, que dorme na casa, fez com que se quebrasse um vínculo de enfrentamento e que talvez tenha custado muito caro para essa identidade de raça e para essa luta pelos direitos de uma maneira mais concisa, com uma maneira mais contundente, né? Isso é o que a gente vê aí. Luciana, é o que o Gilberto Freire fala, né? É o que o Gilberto Freire fala. Você teve exatamente isso que você falou, ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma segregação muito, muito clara, né? No Brasil houve uma miscigenação e uma integração, mas uma integração subordinada, né? Quer dizer,
você trouxe os negros, é igual o Rocha falou, trouxe para a cozinha, trouxe para trabalhar dentro de casa e não para ter uma ascensão social, né? Então, assim, eu acho que o Gilberto Freire tem razão no sentido de como que não teve essa segregação, tipo um apartheid, tipo África do Sul, né? Mas eu acho que a crítica ao Gilberto Freire, tipo Florestan Fernandes, etc., é exatamente para mostrar que não houve uma integração, né, do negro na sociedade capitalista, e principalmente no trabalho, o trabalho produtivo, o trabalho intelectual, as políticas sociais, né, na universidade, né? A universidade, a grande maioria da universidade era totalmente branca até pouco tempo atrás. Começou a mudar. Eu acho que começou a mudar um pouco antes das cotas. Já começou a mudar antes das cotas. E a cota acelerou esse processo. Você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu falar? Nunca conheceu ninguém que disse: "Ah, eu tenho uma mãe preta". A mãe preta quem era? Era a empregada, que se brincasse, amamentou o sujeito, criou ele desde pequeno, a mãe preta. Então, eu tenho uma mãe preta, certo? Só que essa mãe preta, ela nunca é incluída no inventário, entendeu? Ela nunca entra na sucessão, certo? Então, esse é o Brasil. Essa é um tipo de violência muito mais profunda e muito mais violenta do que a violenta americana. A violência americana, do que a violência do sul da África, que é explícita, aberta, certo? Não tem... O negro sabe que, certo, para conquistar o direito de andar no ônibus do branco, ele teve que queimar ônibus, o cacete, pôr fogo no mundo. Aqui, os meninos vão lá, põem fogo numa estátua do Borba Gato e fica todo mundo indignado. Como se aquele filho da puta tivesse ter estátua no Brasil. Rocha, teve gente agora que eu vi falando na internet que a indignação foi maior com Borba Gato do que está sendo com a morte desse rapaz. Eu não sei o que você acha desse comentário. Mas e com esse moço que foi morto no condomínio aí, nenhuma. Cara, ele morreu porque ele era preto. Vizinho branco, de condomínio. O cara não tinha tirado condomínio. Isso assim, então é o seguinte, isso aí, a sociedade brasileira, ela acha que ela não tem obrigação, não tem dever de reparar, certo? E reparação é o que importa. Não tem outra coisa. Reparação é o que importa. Os judeus são reparados até hoje. Agora, essa semana, há dias atrás, aquela apresentadora negra americana... Não, a atriz, a Whoopi Goldberg, isso. Ela foi suspensa do programa dela nos Estados Unidos porque ela fez um comentário de que a questão dos campos de concentração na Alemanha não era questão de raça. Certo? E ela teve que pedir desculpas, porque é uma questão de raça, né? Os nazistas eram racistas, eles se alimentavam do racismo, e ela fez um comentário infeliz, porque talvez até um pouco mais por falta de estudo, certo? Porque a questão de... Então é o seguinte, a questão do racismo não afeta só os negros, ela também afeta outras etnias, né? outros povos. Então, ela foi punida. Então, a questão racial nos Estados Unidos é muito séria e demanda reparação, certo? Então, tem reparação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, com a tentativa de fazer reparação que começa com a questão das cotas para negro, até hoje é vista com olhos atravessados, gente fazendo cara feia, entendeu? Como se os negros não tivessem que ter sido reparados, né? No Brasil, quem foi reparado, gente, foram os brancos, que quando acabou a escravidão, eles queriam ser indenizados pela perda da propriedade dos escravos, entendeu? E aí depois veio a história da eugenia, branquear a população porque os negros eram uma raça inferior. É isso, o Brasil é isso aí. E enquanto não enfrentar isso claramente, não meter o dedão na ferida, não resolve. Eu tenho em relação a essa coisa da identidade da raça, é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que é um pouco isso que falta um pouco aqui no Brasil, exatamente essa história que vocês contaram, né? Que é a história um pouco do pensamento brasileiro,
Me lembra uma situação também na África do Sul, né? Na África do Sul, essas coisas são bem demarcadas, porque o apartheid acabou, mas, assim, as regiões, né, entre brancos e negros, ela ainda... Você não tem as barreiras físicas, mas ainda é muito fácil de você identificar qual que era originalmente a região de cada um, e a qualidade do serviço ainda é bem diferente. A qualidade do serviço da escola, do serviço público, ainda é bem diferente de uma região da outra. E eu me lembro da eleição de 19 na África do Sul, que havia uma insatisfação muito grande com o governo, mas ainda assim o governo foi reeleito justamente por uma total falta de confiança no partido branco, né? No partido, tinha alguma coisa a ver com democracia, agora me esqueci exatamente, Aliança Democrática, alguma coisa assim, que era do partido que tem essa identidade mais branca. Então, foi interessante porque acreditava-se que a classe média, negra, fosse então votar nesse partido mais dessa aliança democrática, dessa coisa que seria mais branca, e não necessariamente isso aconteceu. Ou seja, não era uma questão não era uma questão de mudar, subir de classe social, que perderia a identidade de classe. Então, isso foi muito interessante, você ver como é que essa questão... E a memória, e a gente analisou isso, o que segurava o voto, a despeito da insatisfação, era a memória do apartheid, a memória da experiência de discriminação. Então, às vezes, um componente de conflito mais aberto é importante para que se crie essa identidade. Olha aqui, ainda dentro desse tema, e mudando o tema um pouquinho, né, 200 anos, né, a gente ia falar disso e eu pedi para que a gente começasse falando do que aconteceu no Rio de Janeiro. Você está com a bola aí, Eustáquio, e o Rocha está sumido ainda, hein, Rocha? Mas eu estou ouvindo, eu estou tentando consertar aqui. Toca aí. Não, 200 anos da independência é muita coisa, mas só para lembrar aí, né, de 2022, a gente tem essa efeméride, né, dos 200 anos. Eu acabei de escrever um livro que vou lançar em maio, mas é muito focado na questão da demografia e um pouco da economia. É claro que fala de tudo, fala de política, fala de coisas sociais, etc., mas tem muito componente demográfico, né? Como é que muda a população, as cidades e as várias transformações que aconteceram no Brasil nesse período. Por exemplo, a transição demográfica, a transição urbana, a transição epidemiológica, a transição religiosa e etc. Então, eu acho que a gente pode depois marcar, Alberto, e aí eu apresento aí uns 15 minutos, os principais slides, e a gente conversa claro, ao longo do ano aí. Mas aí, você não vai falar, você vai falar só isso, pô. Eu abri para você falar só isso. Chamou sua atenção. Aí o link vai estar disponível, sabe por quê? Porque o livro vai ficar disponível gratuitamente. Vai ser impresso uma quantidade, mas vai ter o link disponível. Então, é preferível a gente discutir depois que tiver o link e a gente divulga o livro. Qual é a editora? Não, o livro está sendo feito pela Funenseg, que é a fundação, a escola de seguros, e está sendo feito por lá. Eustáquio, o livro terá... Qual é a língua do botão? O livro vai ter uma tradução para a língua do botão? Você tem que lançar o diabo desse livro no botão, rapaz. Nós temos de voltar à discussão da pandemia, porque o Alberto sempre falou, sempre ridicularizou, né? Sempre discriminou a Nova Zelândia, o Butão e o Vietnã. E esses países estão aí, vacinaram mais que o Brasil, conseguiram controlar a pandemia. A ministra da Nova Zelândia adiou o casamento. Ela tinha um casamento marcado,
com a Ômicron, ela adiou o casamento. Demagogia de político. Você sabe que político é tudo demagogo. Ô, Rocha, você viu que o Vietnã eliminou a China da Copa do Mundo? Você viu? Eu vi. Porra! Isso é um problema sério, rapaz. Mao Tse Tung deve estar voltando para enquadrar os chineses. Pô, cara, esse pessoal gosta, o pessoal admira muito a China e publica na internet. Olha como a China está fazendo isso, olha como está fazendo. Há tempos atrás publicaram um complexo de futebol na China, com não sei quantos campos oficiais de futebol, a criança é levada para lá e fica treinando a vida inteira. Blá, blá, blá. Porra, perdeu pro diabo do Vietnã, rapaz. O Vietnã eliminou. É o seguinte, a China ela vai ser uma potência no futebol. Ela vai ser. Pô, disseram isso muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser uma potência no futebol. E do Japão também. Disseram do Japão. Levaram o Zico para lá e tal. Não, mas o que acontece é o seguinte: o que está acontecendo na China é diferente. A China tem uma quantidade maior. Então, você tendo quantidade, certo? Você vai ter qualidade. No meio da quantidade sai qualidade. Por exemplo, Brasil e Argentina, discutindo com um argentino, o cara falou, não tem como a gente ser mais do que o Brasil no futebol, porque a população do Brasil é 230 milhões e olha da Argentina. Então, a chance de vocês terem mais craques surgindo, porque tem uma capilaridade, uma área maior de gente praticando futebol, é natural, né? Que acontece, e a China é a mesma coisa. Se fosse esse raciocínio, é o seguinte, a Índia tá virando o maior país do mundo. Agora, nos próximos 2, 3 anos, a Índia vai passar a China em termos de população. E ela mas não tem futebol. E ela não tem futebol. Não, mas não tem nada, lá não tem nenhum esporte. É só cricket, eles são bons em 2 ou 3 esportes. Teve uma menina que ganhou um negócio no badminton, um negócio assim. Então, assim, o tamanho da população não influi tanto. Influi. O Brasil só é o que é no futebol por causa do tamanho da população. Mas veja só, a influi, mas você tem que gostar. A Itália e a Alemanha. Não, é óbvio. A Alemanha tem uma população 3 vezes menor do que a do Brasil e tem um futebol. Não, mas aí o seguinte, posso te dizer, você tem que somar ali 4 países hoje em dia. Então pega a população de 4 países. É como se fossem 4 estados do Brasil: Itália, Alemanha, França e Espanha. Eles estão concentrando uma massa crítica muito grande de futebol, entendeu? Então, como se aquela Europa ali, continental ali, fosse um país só, o Brasil é um país, ou Brasil e Argentina, e o resto, porra, entendeu? Não, mas aí é o seguinte, o primeiro critério, Alberto, é o seguinte, a população gostar de futebol. Tá? Exatamente. E a população do Brasil gosta de futebol. Mas o chinês talvez não, o chinês gosta... Isso que eu estou dizendo. Eu acho o seguinte, os caras estão fazendo um negócio na China que as pessoas vão gostar de futebol, entendeu? E aí o vento muda. É isso e aí sim, aí entra a questão da quantidade de gente jogando futebol. Nos Estados Unidos ninguém joga futebol. Nunca ninguém jogou futebol. Nos Estados Unidos, uma vez eu estava com a família. Masculino, porque o futebol feminino nos Estados Unidos... Rapaz, uma vez eu estava... Meus filhos pequenos, aí estava lá em Miami, etc. Aí visitar o Museu da Criança. Aí embaixo do Museu da Criança tinha um monte de criança jogando bola. Aí eu mostrei para os meus filhos, olha só, eles estão jogando bola, mas não tem um chute. Eles estão jogando bola só com a mão. Você imagina se em algum lugar no Brasil você ia ver criança jogando bola com a mão. Isso não existe, cara. Eu mostrei para eles. É pecado. Pegar a bola com a mão é pênalti. É pênalti, porra. Não, mas é isso que eu estou falando. Nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino é mais evoluído do que o futebol feminino brasileiro. Bom, pessoal, a gente combinou outros temas aqui. Eu vou dar aqui de ditador, vou interromper. Nós combinamos outros temas hoje, entendeu? E foi o Eustáquio até que pautou muito hoje. O Eustáquio quer falar de pandemia. Então, vamos conversar sério. Eustáquio, você tem que me dizer o seguinte, nessas férias você me mandou um vídeo, o pessoal que nos acompanha tem que saber, você me mandou um vídeo fantástico do mundo entre 1820 e 2020. E aquele vídeo eu nunca tinha me tocado, e o vídeo em algum momento eles dizem assim, olha, a vida até 1820 foi toda ela muito parecida. Por isso que a gente começou em 1820, eles dizem isso no final do vídeo. Como a vida era tenebrosa, né, Eustáquio? Mas você fala de pandemia, depois fala para outra coisa e fica difícil. Não, eu estou pensando na pandemia. Eu penso o seguinte, teve a gripe espanhola há 100 anos atrás.
né, a gripe espanhola, ninguém nem sabe quantos morreram. Quando você lê sobre a gripe espanhola, que era H1N1, né, um negócio lá tipo H1N1, as pessoas dizem que morreram no mínimo 50 milhões e no máximo 100 milhões. Qualquer número entre uma coisa e outra. Porra, só que quanto era a população do mundo há 100 anos atrás? Era uma proporção, cara, era um negócio gigante. Menos de 2 bilhões. Menos de 2 bilhões. Vamos supor que tenham morrido 50 milhões. Pelo amor de Deus, né? Foi uma carnificina a gripe espanhola, né? Ninguém usava máscara, não tinha nada disso, né? Você tem foto de gente com máscara, mas é a minoria. Não, mas aí você me dificultou aqui a coisa, porque são dois assuntos diferentes, né? Uma coisa é falar da pandemia agora, outra coisa é para falar da pandemia em termos históricos. Em termos históricos, essa não é a maior pandemia, né? Já teve a peste negra lá em 1300, foi maior ainda, ela chegou a matar 50% de algumas populações, né, por volta de 1300, etc. A peste negra era o quê? Que doença era aquela? Da pulga. Da pulga. Era varíola, não? Não, da pulga. Essa foi a da pulga. Mas que doença é que a pulga transmite? Ou transmitia? Não, tinha do rato também, né? Do rato transmitia. Toxoplasmose era o quê? Não era varíola? Ninguém nem sabe, não. Você viu? A gente é tão egoísta que a gente nem sabe a doença que matou 50% da população. Nos anos 60, 1960, teve uma gripe brava que matou milhões, pô. Procura aí, que todo mundo só fala da gripe espanhola. Na década de 1960. Ou não é? Essa de 1300 que ele está falando, a peste negra, eu acho que era... Peste bubônica, sei lá. Isso. A gente que aí era sabe transmitida por pulga, né? E rato também. Mas quem carregava a pulga, eu acho que eram os ratos. E agora está tudo contido, né, Eustáquio? Né, se tivesse a ciência, a evolução que tem hoje, em 1300, certamente não teria morrido tanta gente como morreu naquela. Eles iam identificar rápido, até porque era um animal, né? Iam identificar com rapidez. Dessa vez não é um animal, é um diabo de um vírus aí que não é carregado por animais, mas por nós mesmos, né? Então, eu entrei aqui, exatamente, peste bubônica é transmitida pela pulga, né? E chegou a matar 1/3 da população europeia, mas em alguns lugares matou 50%. Mas deixa eu falar da pandemia. Só para efeito de... Tem um filme que trata desse episódio, na Netflix, dá para assistir, só para quem está nos acompanhando, chamado O Físico. Aqui no Brasil é O Médico. O Médico, filme, ele traduzir errado, é physician e physicist. Porra, o tradutor errou, cara. Eu assisti esse filme na Espanha em 2013, era Physician, e no Brasil, quando traduziram, colocou O Médico. É muito bacana o filme, é desse período aí, muito instrutivo, muito educativo. Então, vou falar, Alberto, porque é o seguinte, há 2 anos atrás, no Manhattan Disconnect, quando começou a pandemia, e a gente começou a conversar sobre isso, né, realmente, assim, eu naquela época, eu sabia que a pandemia ia ter um efeito muito grande, né, no Brasil, mas eu não esperava, quer dizer, 2 anos depois, né, do início da pandemia, a gente está com 3 milhões de casos diários. Né? Mas ninguém esperava, Eustáquio, eu vou te dizer, isso aí, todo mundo, é consenso, ninguém sabia o que tinha pela frente realmente, né? Foram várias surpresas desse vírus aí, não foi? Os cientistas todos dizem, as mutações, a dinâmica, foi tudo meio surpreendente. E é incrível, porque assim, ano passado estava todo mundo achando que a pandemia estava
estava desaparecendo aos poucos, né? E agora, em janeiro, chegou até a mais de 4 milhões de casos por dia, e a média móvel de 7 dias está acima, tem quase um mês que ela está acima de 3 milhões por dia, né? E o número de mortes, o que estava falando da Ômicron, é que o número de mortes ele não acompanhou as outras ondas anteriores, né? É bem menor. Só que começou a subir também. Então, essa semana que passou, bateu em 14 mil mortes diárias, e a média de 7 dias está acima de 10 mil. Veja bem, se for 10 mil durante um ano, dá 3 milhões e 600. 3 milhões, quase 4 milhões de mortes Ô, por Eustáquio, ano. eu Então, vi ontem um artigo dizendo que já tem uma variante da Ômicron. A Ômicron da Ômicron. Porque o vírus é assim, o vírus ele vai modificando. Então, quanto mais ele espalha, mais ele modifica. E é claro assim, aquelas variantes mais letais, ela mata rapidamente o hospedeiro e aí ela desaparece também. Agora, essas menos letais, é o que acontece com a Ômicron, como as pessoas têm menos sintomas, então, às vezes, você está contaminado e nem sabe que está contaminado, que você está com uma gripe, uma gripezinha, uma dor na garganta e tal, e aí você continua a sua atividade e aí você vai espalhando o vírus. Então, assim, é uma questão de probabilidade. Quando a variante é mais leve, ela tem mais chance de se espalhar pelo mundo. É isso que está acontecendo. E quanto mais ela espalha, mais ela vai se transformando. Agora, isso é a lógica do vírus. Eustáquio, confirme se eu estiver certo ou errado, né? Agora parece que é uma epidemia de não vacinados, não é isso? Não, assim, até as pessoas vacinadas estão pegando a doença. Agora, quem está morrendo é principalmente não vacinados, né? Quem está vacinado pega a doença, só que pega leve, né? Dá uma dor na garganta tal, e não inflama o pulmão, tá? Agora, quem não está vacinado está morrendo. Quer dizer, quando você pega a curva de quem morre e de quem tá doente, é uma diferença incrível, porque a morte é de quem não está vacinado. Na verdade, as pessoas que estão morrendo são as pessoas que entraram na fila para morrer, os não vacinados, né? O grosso é isso, tá? Então, lamentavelmente. Agora, eu queria voltar num ponto que nós tratamos muito no ano passado aqui, que foi a questão da culpa, certo? Hoje, tá, essa quantidade de pessoas morrendo não vacinados, isso é responsabilidade do governo, do presidente e do governo, certo? Porque eles até hoje desacreditam, né, as fórmulas que a ciência desenvolveu para combater essa pandemia. As pessoas não se vacinam. Você vai conversar com as pessoas, você vê essa influência deletéria dele nessas pessoas, né? Enfim, essa renitência de mortes, isso hoje é obra desse cidadão. Não, e olha só, o Ministério da Saúde fez uma nota técnica dizendo que a hidroxicloroquina era boa, eficiente, e a vacina não. E a Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, né, família, etc., fez também uma nota técnica para proteger as pessoas que são contra a vacina. E tanto o Ministério da Saúde como o Ministério dos Direitos Humanos foram visitar uma menina que tomou uma vacina, uma criança que tomou a vacina e que teve algum problema, não decorrente da vacina, mas que tinha outro problema, foram lá para pegar como se fosse um caso típico do Brasil, né, uma criança que tomou vacina e que teve um problema. Eles queriam transformar essa menina num exemplo, né, de luta contra a vacina. Então, nós temos um governo que está trabalhando contra... Agora, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Isso aí que o Eustáquio falou foi para as redes sociais. Foi para o WhatsApp, para essas desgraças aí, e você acha isso em grupos, de gente postando isso, tá aqui, tal,
entendeu? E não se vacine. Enfim, a responsabilidade, eu acho que num dado momento, em algum momento, vai ter que ser feita. Não é possível. Agora, deixa eu só falar. A Luciana quer falar, perdão. O pessoal vai reclamar, a gente voltou de férias aqui, não está deixando a Luciana falar. Vão dizer que nós somos machistas. Tem agora essa música do Chico Buarque que ele não vai mais cantar com açúcar e com afeto. A gente está numa situação... Você pare de fazer... Deixa eu só falar disso, depois a gente muda para o que vocês quiserem. Essa questão eu acho que é muito importante, assim, a insistência no negacionismo. Isso é uma coisa, de fato, muito impressionante. Porque aí eu só queria dar só uma palavrinha em relação a essa questão da comunicação. A comunicação governamental, ela deve servir para quê? Ela deve servir para mitigar o efeito, né, de uma pandemia, o efeito negativo de uma pandemia, levando o quê? Levando informação, né? E o que a gente vê do governo federal é precisamente o contrário, né? Uma prioridade nas redes sociais, né? E, ao mesmo tempo, só que a lógica das redes sociais é uma lógica completamente diferente de uma comunicação governamental. Ontem mesmo eu estava participando de uma banca, eu estava lendo uma tese a respeito disso, sobre como é que foi a questão no Twitter da pandemia, né? E se você pega assim, os frames, né, os enquadramentos, a ideia de conflito, né, e mesmo a ideia de responsabilização muito atrelada ao conflito, ela predominou. O quarto enquadramento, a ideia de como combater a pandemia é o quarto enquadramento de uma série de temas que passam por conflito, por responsabilização e outros, antes de chegar exatamente como combater a pandemia. Então, assim, não é para a gente depender das redes sociais, de quem posta, porque ali é uma coisa muito livre, não há uma responsabilidade pública. Essa responsabilidade pública, ela é uma responsabilidade que o governo deve trazer para si, né, e, ao mesmo tempo, promover uma campanha nesse sentido. Agora, o que a gente tem visto é justamente o contrário, né, pouco investimento nesse tipo de campanha e muito em batalha em rede social, né, com um viés absolutamente de conflito, porque é o típico da teoria da conspiração do governo, e muito pautada nessa questão, por exemplo, eu disse que nada mais é, dos exemplos que vocês deram, que nada mais é do que atiçar o conflito e a teoria da conspiração e não trazer informação nenhuma, muito pelo contrário. Você tem aí um complexo de desinformação, de desordem de informação muito grande. Agora, Rocha, eu não resisto aqui, eu vou comentar o que a Luciana falou, mas eu não resisto aqui porque teve aquele caso, você do mundo do direito, ontem teve aquele caso do desembargador que botou uma biblioteca cenográfica, ela caiu atrás dele. Aí eu estou vendo a sua biblioteca aí, mas você não é disso, eu já sei que não é. Empurra ela com força, empurra ela com força. Opa, peraí. Ralé, cara, mas olha, como é, Rocha, que uma pessoa da sua área, né, sei lá, alguém que teve informação de direito, põe uma biblioteca cenográfica, ele não precisava disso. Não, você tinha que ter mostrado meus livros, você não tem aí, é um absurdo você usar um programa que, porra, eu prestigio você, etc., para você não mostrar meus livros aí, né? Mas tudo bem, né? Eu já estou acostumado com esse desprestígio, não tem problema nenhum, né? Isso aí. Não, mas deixa, não procura não, Rocha, mas a biblioteca agora é essa, agora o bom é... Opa! Aê! Agora eu gostei. Você está vendo como é que você quebra um sujeito? Aê! Muito bom. Ô, Luciano, esse negócio da vacina, eu estava percebendo o seguinte, eu conheço gente bolsonarista que se vacinou, tudo certinho, a família, mas defende, faz o discurso anti-vacina. Né? Aí você... Mas por quê? Pensa o seguinte, o Rocha tem uma tradição forte, super, hiper de esquerda, comunista, mas não é seu caso, tá, Rocha? Mas, por exemplo, tem muita gente extremamente militante, né, que condena o capitalismo, condena o mercado, só fala mal do mercado, que é a mesma coisa, fala mal de vacina. Só que tem uma empregada, tem uma diarista, paga o salário de mercado para ela. Né? Então você faz uma coisa e defende outra. Né? Você faz o que é o certo, pagar o salário de mercado, senão você seria otário, né?
mas defende acabar com o mercado, né? A mesma coisa é a vacina. Você faz o certo, você vacinar para se proteger, mas defende que os outros não se vacinem, né? Eu só estou dizendo o seguinte, isso daí, só para as pessoas entenderem, eu estou tentando só trazer o entendimento. Por que as pessoas fazem uma coisa e falam outra? Porque, ao falar, elas sinalizam que elas pertencem a um determinado grupo. Quem fala mal do mercado e fala contra o capitalismo pertence a um determinado grupo. Quem fala mal da vacina pertence a um determinado grupo, né? Então, é só para que... Agora, tem gente que leva a sério, né? Então, tem gente que leva a sério combater o capitalismo, destruir o capitalismo. Então, dedica toda a sua vida à militância e acaba não conseguindo emprego, aí fica mal na vida, né? Atrasa a vida. Esse exemplo que você está dando, eu fiquei pensando no Djokovic, né? O Djokovic, ele perdeu a chance de ser o maior tenista do mundo. Ele perdeu milhões porque ele não foi expulso lá da Austrália, né? Ele está perdendo patrocínio. Ele parece que a França, não sei se ele vai se vacinar, né? Porque a França disse que já se vacinou. Se vacinou? Eu não tinha visto. Ontem saiu a notícia de que ele se vacinou, porque a França não ia deixar ele jogar. A França avisou que ele não ia jogar. Pois é. E agora existem 3 tipos, né? Eu estava lendo isso outro dia também. Existe o negacionista anti-ciência, o tipo ideal, né? Negacionista anti-ciência e o oposicionista pró-ciência. Mas aí tem o terceiro tipo também, que é o governista ou aliado, mas que ele é pró-ciência. Então, tem aí que ele não consegue se desvencilhar do governo, mas ele não compra o discurso da Damares, né? Agora, eu conheço bolsonarista. Se você conseguir achar alguém do Centrão que não se vacinou, eu te dou um prêmio. Esse aí mas, cara, não pode ficar doente, tem que se aproveitar das emendas que ainda vão ser liberadas, entendeu, cara? Mas o que acontece? Eu conheço gente bolsonarista que tomou as 2 doses, mas agora está falando mal da terceira, está dizendo, não sei se vou tomar, se essa vacina fosse boa mesmo, não precisava de 3 doses, entendeu? Então, tudo isso aí está acontecendo, tá? Tudo isso está acontecendo. Olha aqui, já estava há muito tempo falando disso, e a economia, né? É um tema que as pessoas não gostam muito, etc., mas, a gente não tem como não tratar desse tema, é ou não é? A economia vai determinar a sorte da eleição, né? A economia vai ser o fator preponderante, na minha opinião, da eleição, né? O Lula está tomando a vantagem que está tomando, por quê? Porque as pessoas conhecem ele, querem segurança, querem tranquilidade, não querem confusão, e o Lula está se colocando, né, como a melhor alternativa por causa disso. E eu lembro agora da eleição de Portugal, que acabou de acontecer. Ocorreu o que em Portugal? O Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, tensionaram, radicalizaram, certo? Não aprovaram o orçamento que havia sido proposto pelo Partido Socialista, renunciaram à possibilidade de negociar esse orçamento e melhorá-lo, certo? E provocaram a eleição. O eleitor disse o quê? Não queremos radicalização, nós queremos tranquilidade, nós não queremos conflito, e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda foram os grandes derrotados dessa eleição em Portugal. O Bloco de Esquerda tinha 19 deputados, ficou com 5, o Partido Comunista tinha 12, ficou com 6. Então, é uma tragédia, uma hecatombe, né, para a esquerda mais tradicional portuguesa. E quem ganhou, uma vitória retumbante, foi a esquerda social-democrata, que é a esquerda do partido. Então é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil tem esse ingrediente, as pessoas estão cansadas, né? Há um nicho de 25%, 20%, de pessoas que querem conflito, querem brigar, querem continuar essa coisa que está aí, mas a sociedade está cansada, ela está estressada, ela quer tranquilidade. E eu acho que quando o Lula sinaliza abraçar o centro, convida o Alckmin para ser seu vice, ele mete uma pá de cal nessa brincadeira e vai de encontro ao que a sociedade está querendo. É por isso que está rodando isso. E a economia é o centro disso. Ô, Rocha, você lembrou bem em Portugal, só lembrar também o Chile, né? É impressionante esses 2 países, porque assim,
teve um momento que a gente achava que ia dar tudo errado no Chile, ia dar tudo errado em Portugal, e acabou. Foram eleições muito interessantes, né, que trouxeram muitas novidades, muita esperança, vamos dizer assim, para a luta democrática, progressista, etc., né? E eu acho que o Brasil, eu fico muito mais esperançoso com esses dois exemplos, que vai acontecer no Brasil também. E você está falando que a economia vai determinar, eu acho que já determinou, porque é o seguinte, nós estamos no pior quadriênio da história dos 200 anos da independência, né? Nunca teve um quadriênio com redução da renda per capita, né? A economia brasileira cresceu por volta de 1% em 2019, caiu 4% em 2020, recuperou os 4 e poucos por cento em 2021, e agora em 2022, o FMI acabou de soltar as estimativas, o Brasil vai ter o pior desempenho em todas as economias, as grandes economias, pelo menos, do mundo, só 0,3%, que é um crescimento menor do que o crescimento demográfico. Então, a gente vai ter uma queda da renda per capita em 2022, depois de ter tido uma queda nos 3 anos anteriores. Então, assim, é uma situação muito difícil, a inflação subindo, né? A taxa de juros subindo. Essa semana o Banco Central subiu mais uma vez a taxa de juros, já sinalizou que vai subir de novo em março, tá? E a gente tem uma conjuntura internacional com aumento do preço do petróleo. O preço do petróleo está batendo $90 o barril, há pouco tempo atrás estava em 30, $40 o barril, então mais que dobrou o preço do barril de petróleo. E o preço dos alimentos também, a FAO divulgou essa semana, é o recorde. Em 50 anos, o índice de preço dos alimentos da FAO, né? Então, assim, isso vai impactar o Brasil de uma maneira incrível e aumentando a pobreza, aumentando aí tudo que segue, a violência que a gente conversou no início, etc. Então, assim, a situação da economia brasileira é muito complicada. Aliás, essa semana, Eustáquio, o Moro disse que o petróleo não vale nada. Como assim? O Moro falou essa semana que o petróleo não vale nada. Não vale nada por quê? É uma fonte energética que acabou, que não vale mais nada e que ele vai vender a Petrobras. Cada um fala uma coisa. Declaração. Luciano, você viu essa declaração dele? Não, eu não vi. Aí o governo federal falando besteira, o governo federal com uma campanha dizendo que nunca se fez tanto pelo país, né, em termos de investir em infraestrutura, fez privatização, apostou no crescimento e está colhendo o fruto do crescimento. Nunca se fez tanto para o crescimento do país. Propaganda em todas as redes de televisão e tudo mais. Então, assim, a gente ouve uma propaganda dessa e bate com os dados da macroeconomia do mundo real, a mesma coisa que você está falando, Rocha. O Bolsonaro foi para a ONU, foi nos fóruns internacionais, falar que o Brasil não tem desmatamento, que a floresta do Brasil é a mesma de 1500, e sendo que agora, em janeiro, no período de chuvas, está batendo, ano passado, 2021, bateu o recorde de desmatamento, esse ano, em janeiro, bateu o recorde de desmatamento, e aí, quer dizer, você tem uma realidade que o mundo todo está vendo, né, pondo fogo, mercúrio, jogando mercúrio, a água do Rio Tapajós está completamente amarela, completamente poluído, e aí o governo fala que nunca protegeu tanto o meio ambiente. Então, assim, também fala isso na propaganda, a propaganda também diz isso, crescimento com preocupação ambiental. Você sabe que essa cor do Rio, Alberto, se você me permite... Não, tranquilo. Essa cor do Rio, ela é resultado do mesmo DNA das pessoas que mataram o preto lá em Copacabana, por causa do quiosque. É a mesma... Certo? Então é o seguinte, os caras estão assim, pilhagem, tá? Vamos arrancar o que der e dane-se,
certo? Esse é o espírito que move essa gente, né? É o seguinte, então, vocês estão falando, né, tudo que vocês estão falando, eu tenho insistido com alguns amigos de esquerda, certo, que relutam com essa atividade de costureiro do Lula, né? O Lula está fazendo uma costura geral, né? Geral. E tem gente resistindo. É o seguinte, nós estamos num momento. Agora chegou a hora de Michel Temer agora. Nós não estamos num momento, certo, em que você pode ter devaneios à esquerda, entendeu? Nós estamos num momento de ter que ganhar a eleição de qualquer maneira, né, de qualquer jeito, a qualquer custo, certo? Para fazer um governo de restauração nacional, vamos ter que reconstruir o país, certo? Não dá para ficar brincando, não. Aí depois que a gente reconstruir o país, cada um vai para o seu cantinho, a esquerda vai fazer projetos ideológicos para o país e tal, para o socialismo, né? E até lá, nós vamos ter que reconquistar, refazer, colocar a casa em ordem. Concordo 100%. Então não dá para ficar brincando com isso, entendeu? Assim, é uma aliança de restauração nacional para um governo de restauração nacional, porque o Temer e depois o Bolsonaro conseguiram destruir o tecido social que foi construído a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula e Dilma, e o governo Bolsonaro fez uma desgraceira, que foi levar isso para a natureza, esculhambar a natureza, destruir a natureza, além das instituições de Estado, né? É uma coisa maluca. Então, nós vamos ter que reconstruir, restaurar, e não dá para ficar brincando. Então, se você juntar os votos desses loucos que estão com o Moro, achando que o problema do Brasil é a corrupção, né? São salvacionistas, com os loucos que estão com o Bolsonaro, dá 30%. 30% é muita coisa, é muito perigoso ir para uma eleição com os malucos com 30%, entendeu? O Rocha, concordo essas coisas, esses candidatos que não têm chance, eu vi aqui, até tuitei isso aí, viu, Rocha? Vai ter o evento no BTG, aí vai Bolsonaro, Moro, Dória, né? Vai lá o Ciro, né? Aí tem aquela coisa famosa, né? Quando os gladiadores entravam no Coliseu, eles diziam: Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam, né? O que esses caras vão fazer no BTG? Vai ser assim: Ave Mercado, aqueles que vão morrer te saúdam. Porque eles não têm chance. Eu fico vendo assim, o Moro pode falar o que quiser, ele diz que vai privatizar tudo. Ele pode dizer que o Brasil vai colonizar Marte, né? São verdadeiros irresponsáveis na campanha eleitoral. O Dória disse que o Kassab vai ser ministro da Casa Civil dele. O Ciro disse que vai reestatizar a Petrobras, vai comprar ações da Petrobras e o governo vai passar a deter 60% das ações da Petrobras. Então eles são franco-atiradores, eles podem falar qualquer bobagem, porque eles não têm chance. Podem falar qualquer bobagem, coisas irrealistas, tudo irrealista. Um irrealista à esquerda, outro irrealista à direita, né? Outro irrealista de como ocupar um governo. Né? Ninguém que tem chance diz quem vai ser o seu Casa Civil. Ninguém. Esse negócio do Lula que o Rocha está falando, eu lembro quando o Lula saiu da prisão, eu acho que a gente discutiu aqui mesmo, eu falei com o Rocha, Rocha, o Lula está com um discurso muito radical, esse discurso não vai dar certo, tal. Aí o Rocha falou, não, isso aí é um discurso para a militância, que ele está saindo da prisão, ele tem que unificar, etc. E realmente, assim, o que o Lula fez nesses 2 anos, praticamente, que ele saiu aí, é impressionante, porque ele está conseguindo reconstruir todas as pontes aí políticas, né, que a gente pensava que não existia mais espaço para isso, né? E realmente, assim, eu concordo totalmente, porque assim, a situação do Brasil é dramática, gente, as pessoas não percebem isso. A questão fiscal, a questão... tem gente que acha que é o seguinte, você vai chegar, vai emitir moeda, a inflação está disparando, a dívida está disparando, então você tem que reconstruir o país e com seriedade fiscal, com responsabilidade monetária, etc. Então, isso aí não é fácil fazer essa costura. Então, vai ter de ter muita gente junto
para poder reconstruir o Brasil, senão não reconstrói, não. E lembrando só uma coisa também, só para gravar mais essa situação, é o seguinte, ainda que Bolsonaro perca a eleição, ele tem se mobilizado para deixar, né, marca do bolsonarismo de maneira forte na Câmara dos Deputados e no Senado. Sim. Então, assim, vai ter bancada barulhenta, né, e do tipo Damares, para que, em última instância, possa fazer barulho e tentar colocar a agenda do bolsonarismo, não deixar apagar a agenda do bolsonarismo. Então, assim, isso vai ser forte e o governo vai ter que ser forte para enfrentar essa oposição. Eu concordo. Eu diria o seguinte, eu até brinco com meus amigos mais à esquerda, dizendo o seguinte, nós temos o conforto agora, certo? Talvez seja o único conforto que a gente tenha, certo? Que são dois aspectos. O primeiro deles é que, diferentemente do que aconteceu no colégio eleitoral, certo? Onde a esquerda, parte dela, pelo menos, foi para o colégio eleitoral como coadjuvante, né, da articulação promovida pelos democratas, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, e os liberais, né, que envolveu o Sarney, Marco Maciel, o próprio Antônio Carlos Magalhães, né, que abandonaram o ministro dos transportes na ocasião, o Andreasa, porque não aceitavam o Maluf, e aí pularam na canoa do Tancredo. Quem articulou tudo isso foi o Tancredo. Né? Quando foi inviabilizada a proposta da de Oliveira, das diretas já, o Ulisses Guimarães teve a grandeza de compreender que não era a vez dele, ele só seria viável se tivesse eleição direta, como não ia ter, ele passou a bola para o Tancredo e teve grandeza de dizer, Tancredo, agora é com você, você vai e faz. E o Tancredo foi e fez. Certo? Então, desta feita, o Tancredo é de esquerda, é o Lula. Né? Então, sim, a esquerda diferentemente daquela situação, a esquerda agora é protagonista. Quem está fazendo essa articulação é a esquerda. Isso é muito satisfatório. Eu acho que todo mundo de esquerda tinha que se dar por satisfeito disso e parar de fazer confusão. Né? Nós estamos num outro patamar agora. Né? O segundo ponto é que a economia, apesar de tudo isso que nós descrevemos aqui, certo? Ela está melhor do que quando o Lula pegou o Brasil em 2003, certo? A situação da economia naquele tempo era pior, né? Mas agora, aí eu tenho minhas dúvidas aí. Eu acho que é pior agora. E agora, certo? Nós temos aí o agravante da questão ambiental, que a Luciana pontuou bem, e temos o agravante da questão do Congresso. Certo? Porque o presidente eleito vai ter que mexer nessa história de orçamento secreto. Ninguém vai conseguir governar o Brasil com o parlamento levando um pedaço do orçamento como estão levando. Isso vai ter que ser... Então tem que ser uma articulação muito poderosa para eleger um presidente com poder, com força, vai ter que pôr o povo na rua para ir para cima do Congresso, para poder reorientar e refazer, reconstruir o aparelho de Estado, né, colocar o parlamento no seu lugar, o executivo no seu lugar, o judiciário no seu lugar. Nós vamos ter que fazer uma reengenharia, e só faz isso com a grande articulação. Entendeu? Eu acho que o Lula tem... Eu penso que ele tem consciência de que tem que, no dia seguinte que se eleger, dar comida para o povo. O povo tem que comer. Certo? Essa é a primeira coisa. E aí o segundo é conversar com o mercado. Né? O mercado vai ter... O Lula não tem que ir no mercado. Dessa vez é ao contrário. O mercado é que vai ter que fazer autocrítica de que esse negócio do teto do gasto foi uma loucura, né? Foi uma doidice, passou do ponto, né? Capotou na curva, deu tudo errado, e o mercado tem que reconhecer isso. Né? Não pode continuar essa situação de toda vez que algum candidato fala, o Ciro ou o Lula, que vai mexer no teto de gasto, vem uma tropa romana para cima do cara, dizendo, você vai quebrar o país se mexer. E o Lula não vai quebrar o país, não quebrou durante 8 anos, fez um belo governo, uma puta responsabilidade fiscal. O país se tornou investment grade no governo dele. E deixou de ser no governo da Dilma. Eles vendem um negócio falso, né, de que o teto de gastos é responsabilidade fiscal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? E mesmo a Dilma, com todos os erros que ela teve, ela não entregou o país como ele está hoje. Né?
Então, fico muito aborrecido com essas discussões desse pessoal achando que a esquerda revolucionária vai fazer aí alguma diferença nessa brincadeira. Vamos parar com esse negócio. Pessoal, vamos encerrar por aqui, pode ser? Pode. Bem-vindo de voltas, hein? Bem-vindo de volta a todos vocês. Bem-vinda, Luciana. Bem-vindo, Eustáquio, e o nosso amigo aí da Biblioteca Cenográfica. Estamos na luta aí. Falou. Tchau, gente. Um abraço.